Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal. E hoje eu gostaria de refletir com vocês aqui em Isaías, capítulo 55, verso 1, que diz assim: A todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O Espírito Santo hoje está nos chamando para perto da presença dele. O Espírito Santo hoje está fazendo um convite a nós. Ele está dizendo: venha, venha. Só que nós muitas vezes ignoramos a sede da nossa alma, a sede do nosso espírito, a fome da nossa alma e do nosso espírito. Nós sentimos sede de Deus, nós sentimos fome de Deus e nós queremos matar essa sede e essa fome com algo que não vai nos preencher. Sabe quando a gente está naquela sede e aí a gente fala assim: vixe, eu vou tomar um refrigerante. E você vai lá, você toma o refrigerante, você continua com sede, você toma o suco, você continua com sede. Você fala assim: não, pior que eu tô com sede de água. Sabe a sede de água? O nosso espírito também tem isso. O nosso espírito, ele sente sede de algo específico e insubstituível, que é o Espírito Santo, que é a presença de Deus. Mas muitas vezes a gente quer saciar essa sede da água viva com, vamos dizer assim, refrigerantes. E eu sei que os irmãos estão me entendendo. Sabe, a gente quer saciar a sede da nossa alma com aquilo que é terreno. Mas a nossa alma, ela é do eterno. Aquilo que é terreno não nos satisfaz completamente, porque nós fomos criados para a eternidade. Nós precisamos dar atenção aos sinais do nosso espírito, porque nós sentimos sede, nós sentimos fome de Deus, mas a gente prefere ignorar porque a gente tem preguiça de buscar. A gente tem preguiça de buscar. É como se nós estivéssemos deitados, assistindo um filme ou alguma coisa que nos entrete bem, e aí a gente sentisse aquela sede e falasse assim: ah, não, eu não vou levantar agora não, depois eu vou lá pegar água. É a mesma sensação de quando a gente está fazendo algo que nos entrete e vem aquele sentimento: eu preciso orar. Nossa, eu precisava ler a Bíblia. Sabe o que a gente faz? Ah, não, daqui a pouco eu faço. Daqui a pouco eu faço. E continua mexendo no celular, e continua assistindo filme, e continua mexendo com a casa, e continua mexendo no quintal. Sabe, tudo a gente quer colocar na frente do devocional. Tudo a gente quer colocar na frente da leitura da palavra. Tudo a gente quer colocar na frente de um período de oração. Mas hoje o Espírito Santo está nos trazendo para perto. Hoje o Espírito Santo está chamando a nossa atenção nesse sentido. Não adianta nada Ele colocar a sede e a fome no nosso coração se a gente prefere passar sede, se a gente prefere passar fome, do que ir lá pegar o alimento, que é a palavra de Deus, e comer. A gente vai continuar com sede e com fome. A gente ora assim: ó Senhor, me faz ser insaciável. Coloca sede no meu coração. Coloca fome pela tua palavra. Sabe o que a gente faz quando Ele coloca sede e fome? Passa sede e fome. A gente prefere do que pegar a Bíblia, sentar uns 15 minutinhos e ler. A gente prefere ficar com sede, a gente prefere padecer do que dobrar os joelhos uns minutinhos e orar.
Sabe, às vezes a gente tá dentro de casa, numa angústia. 10 minutinhos que a gente dobrasse o nosso joelho e orasse, resolveria. 15 minutinhos, 20 que seja, o dia tem 24 horas. Será que a gente não poderia dedicar 20 minutinhos para orar? 10 minutinhos para ler a palavra? E esses 20 minutos de oração faria diferença no nosso dia todo. A gente tá lá angustiado, a gente tá estressado, tá vendo que, sabe quando você levanta assim, parece que o dia não tá dando certo. Você vai fazer a comida queima, você vai varrer a casa, a vassoura quebra no meio, você fala, gente, não tem assim condição as coisas que tá acontecendo hoje. São coisas que eu faço todo dia, dá certo, e hoje tá dando tudo errado. É nesse dia que a gente precisa, nesse dia que a gente mais precisava estar em ligação com o céu. Mas a gente prefere ver tudo dando errado, a gente prefere ficar nervoso o dia inteiro, angustiado o dia inteiro, do que dobrar o joelho e orar. E aí, desse jeito, querido, não adianta o Espírito Santo colocar sede no nosso coração, não adianta o Espírito Santo colocar fome no nosso coração, porque ele coloca e a gente ignora. Às vezes a gente fala assim, nossa, que vontade de orar. Às vezes a gente sente vontade, e não tem força. Porque eu sempre digo aqui que a gente deve orar mesmo sem vontade, ler a Bíblia mesmo sem vontade. Esse é o tipo de coisa que a gente não tem que esperar a vontade vir. Se a gente for esperar a vontade de ler a Bíblia, a vontade de orar, muitas vezes a gente não vai nem orar nem ler a Bíblia, vai passar batido. Por quê? Porque é uma luta espiritual. Se fosse depender da nossa carne, eu e você não estaríamos aqui. Eu não estaria nem falando da palavra, eu não teria nem lido a palavra, não estaria compartilhando com você. Se fosse depender da sua carne, você não estaria aqui ouvindo. Mas é o Espírito Santo que nos impulsiona. É Ele que dá aquele empurrãozinho que a gente precisa. E aí, a partir desse incômodo que o Espírito Santo coloca no nosso coração, a gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa abrir a porta. Eu acho que algumas pessoas acham que quando a gente levanta a mão e aceita Jesus, a gente do nada vai sentir uma vontade extraordinária de saber a Bíblia de capa a capa. Do nada a gente vai sentir uma vontade extraordinária de dobrar o joelho e orar 12 horas seguidas. Mas não é assim, querido. Quanto mais a gente aproxima do objetivo, quanto mais nós aproximamos do nosso propósito, mais o inimigo investe pesado na nossa vida. Mais o inimigo traz o desânimo. E aí a nossa carne, ela sente. A nossa carne sente. E isso reflete lá no espiritual. E aí a gente fala, nossa, que vontade, mas daqui a pouco eu faço. Sabe, às vezes a gente está em casa e a gente fala assim, não, hoje eu tenho o dia inteiro, dá tempo de fazer tudo. Eu consigo arrumar aqui, consigo orar e resolver tal coisa que está pendente. Chega no fim do dia, o dia assim, ó, deu uma cambalhota na gente e já é 10 horas da noite e a gente não dobrou o joelho e não orou. Sabe, isso é uma coisa que precisa ser uma decisão logo pela manhã. Jesus precisa ser uma decisão na nossa vida. Em muitos dias, querida, a gente não vai levantar com vontade de fazer nada, não, mas a gente tem que fazer. É uma decisão. Eu sempre digo que o amor, ele é uma decisão. Porque não é fácil amar quando você olha na despensa e tá faltando as coisas. Sabe, você se casar e tá tudo mil maravilhas 100% do tempo, é fácil, vai ser fácil de amar. Mas quando a despensa não tá do jeito que você queria, quando começa a ter algumas discussões em casa, a gente vê que o amor é uma escolha. Sabe, a gente olha para aquela pessoa e fala, da mesma forma que eu me apaixonei da primeira vez, eu vou me esforçar para que todos os dias sejam como o primeiro.
eu vou me esforçar para respeitar essa pessoa e os limites dela, assim como eu estava disposta no dia do sim, lá no altar. Eu vou me esforçar para estar do lado dessa pessoa. E aí a gente luta pela pessoa. O esposo vai lá, luta, traz mantimento, a esposa vai à luta, bota o joelho no chão, ora pela casa. A mulher sabe, ela vai edificar a casa, ela vai dar conselho, ela vai pelejar, o marido vai pelejar. Para quê? Para os dois dar certo. Porque um casamento, se ele não tiver esforço dos dois lados, ele vai à ruína. Precisa ter esforço dos dois lados, precisa ter muita conversa, muita paciência. Então o amor, ele pode assim, iniciar como algo que simplesmente flui. Mas depois de um certo tempo que você está junto com uma pessoa, você tem que escolher amar ela todos os dias. Porque se você não escolher amar essa pessoa, quando vierem as tempestades, você vai falar assim, nossa, mas parece que o meu amor já não é mais o mesmo. Parece que eu já não sinto mais a mesma coisa do início. Por quê? Porque a gente tá apegado naquela imagem de mil maravilhas. E aí quando vem a tempestade, é como se jogasse um balde de água fria. Quando começam algumas discussões, é como se tivesse jogado um balde de água fria naquele amor todo que a gente sentia. E aí a gente descobre que talvez era só uma paixão. E aí a gente vai aprender a amar verdadeiramente aquela pessoa quando a gente passa assim, o amor pelo fogo. Nas dificuldades, é quando a gente enfrenta dificuldade junto, certas situações juntos, é que a gente aprende a amar aquela pessoa, aprende a lidar com ela de verdade. Porque enquanto tá dando tudo certo, enquanto aquela pessoa não tá mostrando o lado dela de angústia, aí tá tudo bem. Mas a partir do momento que um começa a ter dificuldade e o outro começa a sentir o peso, porque quando nós estamos dentro de um mesmo teto, um enfrenta dificuldade, o outro sente o peso igual, porque nós estamos andando juntos, nós somos uma parceria, nós somos uma só carne, um sente aquilo que o outro passa, e é aí que o nosso amor, ou ele se rompe de uma vez, ou ele se fortalece para nunca mais acabar. Mas por quê? Porque foi um esforço mútuo. E na nossa vida cristã é a mesma coisa. Nós somos chamados de noiva do Cordeiro. E é uma analogia muito bonita, é uma comparação muito bonita. Por quê? Porque eu enxergo dessa forma. Nós precisamos escolher amar ao Senhor todos os dias. A gente levanta e fala assim, nossa, eu não tô com vontade de orar, eu não tô com vontade de ler a Bíblia. Mas aí o que a gente fala? Não, mas eu escolho fazer. Eu escolho fazer porque eu amo, porque eu quero que dê certo o meu relacionamento com o Senhor. Eu não quero me afastar de Deus, então eu quero fazer dar certo. E aí o que acontece? Aí o Espírito Santo vem, te coloca a sede e você vai e bebe da água. Porque o Espírito Santo não enfia goela abaixo a água em nós, a água da vida, não, de forma alguma. Ele vem e oferece. Se nós não abrirmos o nosso coração, nós não vamos tomar, nós vamos continuar com sede. Então nós precisamos escolher todos os dias, passar por cima do nosso desânimo para estar perto do Senhor. Passar por cima dos nossos problemas para nos aproximar de Deus. Então é uma escolha. O Espírito Santo está chamando. Mas se nós também não formos até Ele, não há nada que possa ser feito. E a palavra ainda diz, venham, comprem, comam sem preço. Muitas vezes a gente não dá valor porque é sem preço. A gente acha que preço tem a ver com valor. Jesus morreu lá na cruz do Calvário para que nós tivéssemos livre acesso à presença de Deus. E aí a gente desvaloriza isso.
mas a palavra diz que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz, querido, estava sobre ele. E a Bíblia diz que pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, tenha em mente que Jesus sofreu muito, muito, que Jesus derramou até a última gota de sangue para que hoje eu e você estivéssemos aqui refletindo na palavra dele. Para que hoje eu e você estivéssemos aqui tendo livre acesso à presença dele. Sabe o que nós fazemos? Nós desperdiçamos isso. A gente fala assim, não, eu tenho tempo. A gente se acostumou, a gente está na zona de conforto e não sai mais de lá. Mas hoje o Espírito Santo está nos dizendo, desperta tu que dormes. Porque hoje o Espírito Santo está colocando sede no seu coração. Vá buscar da água, vá buscar da palavra, beba e coma. Porque vai haver um dia que não vai ter mais, querido. Que não vai existir mais. E aí, o que você fez até aquele certo momento está feito. O que você não fez também não tem como mais fazer. O cerco vai fechar. Como lá na passagem de Noé. Noé estava construindo a arca, sendo taxado de louco. E ele dizia, olha, tudo vai acabar. Tudo isso vai acabar. Vai chover, vai chover. E a única coisa que ele ouvia era, esse velho é um coroco. Ele tá ficando louco, ele tá velho demais e tá ficando passado da cabeça. Como que vai chover se nunca choveu? Nunca houve chuva. Como que vai descer chuva do céu? Querido, mas quando Noé entrou na arca e o Senhor fechou a porta, foi triste. Foi triste. Então, não espere que seja dessa forma na sua vida. Mas faça hoje, porque o Espírito Santo está te chamando. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela nossa casa, pela nossa família, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Meu Deus, nós te pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que nós somos resistentes ao Teu Espírito. E hoje, meu Pai, nós te pedimos, quebra toda resistência em nós, Pai. Todo muro que nós construímos, meu Pai, entre nós e o Senhor, que seja desfeito, que seja quebrado, que o nosso altar hoje, Pai, seja restaurado. Nos ajuda, Pai, a refazer o nosso altar, nos ajuda a nos santificar, nos ajuda a nos aproximarmos do Senhor, nos ajuda, meu Pai, a ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Nos ajuda a sentir a Tua sede e dar o passo, meu Pai, procurar a Tua palavra para ler, dobrar o nosso joelho para orar, meu Deus. Não nos deixa ficar pessoas neutras, mornas, mas que nós sejamos fervorosos na Tua presença, que nós possamos Te buscar e Te encontrar, meu Pai. Te buscar de todo o coração, te adorar em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!